Olá pessoal do sétimo ano, vamos que vamos. Gravei essa videoaula para vocês, tá? Em relação às diferentes paisagens na página 31. Vai abrindo a apostila, por favor, na página 31. Né? Fiz um slide para vocês aqui, uma apresentação de slides, ou melhor, certo? As diferentes paisagens na página 31, tá ok? Está aqui então. Deixa eu diminuir essa imagem aqui, certo? A minha imagem aqui para não atrapalhar muito, tá ok? Então lá, olha, diferentes paisagens e aspectos humanos. No Brasil, na página 31, para vocês acompanhar essa minha fala aqui. Pretendo falar alguns minutinhos para vocês. Esses minutinhos acredito que vai dar uns 20 minutos, tá bom? Olha só, na página 31, então começa aí a, a falar dessas diferentes paisagens. O que eu vou fazer? Eu vou, aqui embaixo, olha, tem alguns... Tem aqui um marca-texto, né, que eu vou utilizar. Então, o que fala no texto na página 31? Nós estamos estudando o Brasil. Desde o começo do ano, vocês sabem que o tema principal nosso é o Brasil. E agora, diferentes paisagens de quem? Do Brasil, né? Do nosso país. Que paisagem estamos nos referindo? Principalmente a paisagem natural do nosso país. Primeiramente, olha só, o Brasil tem um grande território. Nós sabemos que o Brasil é um país muito extenso. Nós já estudamos lá atrás sobre isso. E com toda essa grande extensão do nosso país, nós temos o quê? Paisagens, tá? Com paisagens com características muito singular, como fala aqui. Essa ideia de singular, essas características muito próprias. Nós vamos ver cada uma delas aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E tais paisagens, né, o resultado delas está relacionado à ação das forças da natureza e, logicamente, das forças humanas ao longo da história do nosso país, que nós já estudamos a formação histórica do nosso país e agora estamos tendo um estudo maior em relação ao Brasil atual. Tudo bem? Essa natureza, essa questão aí dessa ação, certo? Esculpiu paisagens únicas no nosso país, certo? Quando eu falo as paisagens, me refiro ao que? Ao relevo, as formas, né, da superfície terrestre, né, o processo de erosão desse relevo, a questão de sedimentação. Erosão é desgaste, sedimentação é acúmulo, tá ok? Então nós temos a posição geográfica do nosso país, tá ok? Que ocupa uma área mais central do mundo, do globo terrestre, né? Tá mais ali no centro, é o maior país do mundo. O Brasil é o maior país, né, tropical do mundo, né? De possuir aí, certo, em sua climatologia, né, muito quente, maior luminosidade, porque é um país que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que é a região quente da Terra, tá ok? Em relação ao relevo, certas formas de relevo e os diferentes tipos climáticos do nosso país, tá? A existência então do quê? De uma grande biodiversidade. O que é essa biodiversidade? Biovida, grande variedade de vida, tá ok? Então o Brasil é um grande país tropical, para vocês entenderem, certo? O Brasil apresenta uma diversidade nas suas formas de relevo, grandes montanhas, áreas planálticas, áreas de planícies, depressões, certo? E o conjunto de tudo isso apresentamos uma grande biodiversidade, uma característica disso aí, tá ok? Na página 31, que depois vocês vão responder as questões, né, o exercício como está aqui, olha, essas questões estão aonde? Na página 31 aí, que vocês estão acompanhando, tá ok? Na página 31. O que acontece? O que está mostrando esse mapa para vocês, tá ok? Esse mapa, olha só, olha a legenda de um mapa.
Nós já estudamos os elementos do mapa no 6º ano. O que que mostra? O verde está no nível do mar, 0 metro de altitude, certo? A partir que vai mudando a cor, olha o que que acontece, vai aumentando a altitude, certo? Onde temos vermelho, esse vermelho aqui, são áreas acima de 1.200 metros. Olha só, são montanhas, olha, aqui tem vermelho, então nesse lugar é acima de 1.200 metros. Olha aqui, certo? Olha aqui, são serras na região aqui, essa região conhecida como a Serra, temos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e assim por diante. Se eu pegar o verde, olha o verde, são áreas baixas, de 0 a 100 metros. Olha só a quantidade de verde aqui no nosso país. Dá para você observar isso? Olha só, para você ter uma ideia, próximo ao mar, olha o verde, né? Olha, se eu posso descer até lá embaixo no sul e voltar aqui, certo? Olha o verde. Está em quê? O que representa, né? De 0 a 100 metros. Outras cores aqui, olha, em torno de 800 metros, as áreas planáuticas e assim por diante. Tá ok? Lembrando, sabe que a gente consegue, vocês conseguem lembrar? Aqui, olha, nós temos a região norte. Aqui nós temos a região nordeste, né? Nessa parte aqui, a região centro-oeste. Aqui nós temos a região sudeste, certo? E mais ao sul, logicamente, a região sul. Então aí você tem esse mapa de altitudes do nosso país e aí você tem esses exercícios aqui, tá ok? Olha só, observando o mapa, quais altitudes predominantes, no norte do Brasil? Tá? Essa questão está aí na apostila, na página 31. Ou eu já até coloquei ali no mapa, não vou falar a resposta, né? Mas qual a altitude predominante? O que é predominante? Que tem mais aqui na região norte, certo? E aí vem a outra pergunta 2. E no sudeste? E no sudeste? As altitudes médias são maiores ou menores que as predominantes no norte? Para você comparar. Quais são as altitudes médias? Eu posso colocar aqui, olha, entre 500 e 200 metros, as médias. As menores, de 0 a 100. Então está perguntando aqui para você comparar. Onde está o sudeste? O sudeste está aqui, certo? Aqui são menores ou maiores em relação ao norte? Essa diferença de altitude resulta em paisagens diferentes. Está perguntando a questão norte aí. Sim, né? Sim, por quê? Como que vai ser aqui? Deixa eu mudar aqui para facilitar, olha. Como que vai ser? Vamos mudar, vamos pegar o laser. Como que vai ser a característica aqui? É um relevo, tá? Que vocês já viram aqui, certo? Está entre 0 e 100 o verde, tá ok? Essa diferença de altitude resulta em paisagens diferentes? Sim ou não? Sim, certo? Na região norte, a paisagem vai ser diferente em relação à região sudeste. Você pode colocar... Qual é a altitude da região norte? A altitude da região norte é de 0 a 100. Certo? E no sudeste? Pelas cores que nós temos aqui, é de 500 a 800. Aí você vai elaborar uma resposta sua, então. Tá ok? Tudo bem, pessoal? E a última questão, quais fatores climáticos interferem nas paisagens do norte e do sudeste em relação a isso, né? Logicamente, está aqui no norte é mais quente, é mais equatorial, é mais úmido, porque tem uma grande floresta equatorial que é a amazônica, a floresta amazônica, tá ok? Então, está na região, não podemos esquecer, olha só, eu vou pegar novamente a caneta aqui para vocês entenderem. Não podemos esquecer que mais ou menos aqui, olha,
passa o trópico não, perdão, a linha do Equador. Então essa região norte está numa região equatorial, numa região mais quente. Mais ou menos aqui, olha, passa o trópico, passa pela região nossa, o trópico de Capricórnio. Está mais próxima à região sudeste, uma região temperada. Logicamente que a vegetação aqui será diferente da região norte. Até mesmo o relevo vocês viram que é diferente. Tá? Aqui vou contar para vocês, no norte nós temos a grande floresta equatorial amazônica, com as suas folhas latifoliadas, higrófilas, quer dizer, muito úmida, latifoliadas, as folhas são largas, certo? Ela é densa, ela é perene, sempre verde. Aqui na região sudeste nós vamos ter a mata tropical, que é semelhante à mata amazônica, que é também, vamos dizer, perene, latifoliada, tropical, mas apresentamos outros vegetais aqui na região sudeste. Mais a noroeste nós temos o cerrado, um pouquinho no sul nosso aqui pegamos um pouco da araucária e assim por diante. Então vocês, como atividade, já estou falando aqui, vocês vão responder esses exercícios da página 31. Passando, vamos agora na página 32, certo? Vamos apresentar quais são as paisagens que nós temos no Brasil, certo? Lógico que eu já falei lá na frente para vocês, no primeiro slide, lá na frente não, no início aqui da apresentação para vocês, no slide, que o Brasil possui uma grande extensão territorial. Não vou repetir, certo? Que o Brasil apresenta, olha aqui, uma grande variedade de tipos climáticos e formação vegetais. Tá ok? Já falei lá atrás. Aí o senhor, um libanês, chamado senhor Nassib Aziz Abd Saber. Isso mesmo, falo desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. O senhor Nassib Aziz Abd Saber, um grande geógrafo, professor da USP. Ele já é falecido, ele faleceu com 94 anos. Tá? O que ele fez? Ele andou pelo Brasil e estudou o Brasil, as suas paisagens. E aí o senhor Aziz criou isso aqui, olha, os domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos, certo? Que conceito que ele estabeleceu? Tá? Em cada região do Brasil, certo? Lógico que nós já vimos que o Brasil apresenta uma diversidade de paisagens. O Brasil é enorme, nós sabemos disso, certo? Que o Brasil também apresenta uma diversidade em sua biosfera, tá? Mas ele estudou os 3 elementos fundamentais. Tipo assim, olha, eu fui lá na região norte, eu quem? O professor Nassib Aziz, aí eu fui lá na região norte. O que eu analisei lá? Os aspectos climáticos, os aspectos de relevo e vegetação, tá? Ele analisou esses 3 elementos fundamentais de uma região. Pense comigo. Vegetais de uma região. As formas da superfície, relevo. Se está frio, se está quente, se é chuvoso, se não tem tantas chuvas. Os elementos climáticos, né, dessa região. E aí, ele estabeleceu, então, esses domínios morfoclimáticos. Para vocês entenderem, vamos melhorar um pouquinho essa palavra aqui, ó. Vamos entender comigo. Quando ele fala ó, morfo, certo? Refere-se a relevo. E lógico que nesse relevo ele tem vegetais, tá ok? E, logicamente, aqui a outra palavra que está junto, ó, climáticos, se refere aos aspectos, né, se é tropical, se é temperados, aos aspectos climáticos da região. E aí ele estabeleceu, tá, esses domínios. Vamos ver quais são.
Olha lá, domínio amazônico. Por que amazônico? Devido, tá uma foto aqui, olha. Essa é a mata amazônica. Certo? Domínio amazônico. O que aparece mais aqui? O relevo? A vegetação ou o tipo climático? A vegetação, a grande mata amazônica. Daí ele deu o nome de domínio amazônico. Tá ok? Aí, que é tudo isso aqui, olha o domínio amazônico na região norte, né? Pega a parte aqui do centro-oeste e da região nordeste. A parte do Brasil central, certo? Ele também analisou e determinou domínio de cerrado. Olha a foto do cerrado, que é uma vegetação com árvores retorcidas, com gramíneas e arbustos, certo? Nos lugares mais sujos, com grande quantidade de arbustos, chamado de cerradão, tá ok? Olha aqui no sul do Brasil, o senhor Aziz analisou e viu as gramíneas. O que são as gramíneas? As gramas, certo? Lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Podemos chamar de pampa, podemos chamar também de pradarias, como está o nome aqui, olha, pradarias ou campanha gaúcha. Daí ele deu esse nome, então, a esse domínio morfoclimático, tá ok? Aí ele andou aqui, olha, no Nordeste brasileiro, certo? Nordeste brasileiro, essa vegetação seca, retorcida, reduzida a espinhos, com raízes longas, vegetação seca, né? As conhecidas xerófitas, tá? A famosa caatinga, certo? Então, o domínio das caatingas. Eu vou pular esse aqui, olha, e vou descer ele aqui embaixo, olha. Tá vendo aqui essa árvore? O domínio das araucárias, aqui em Santa Catarina e no Paraná, certo? Nós temos o domínio das araucárias, que é uma árvore, ela é espaçada, árvore não, é uma mata espaçadamente uma da outra, muito já desmatada, com folhas aciculifoliadas, pontiagudas, sabe? Aqueles pinheiros. O pinheiro do Paraná, são também chamados de árvores temperadas, certo? Distante uma da outra, são homogêneas, porque uma árvore é semelhante à outra, tá ok? O domínio das araucárias. Veja bem, o senhor Aziz, nesses 5 que eu falei, tá? Opa, voltou. Onde que está a minha setinha? Ah, tá lá. Olha só, domínio amazônico, cerrado, pradarias, caatinga e araucária. Tudo vegetação. Ele deu o nome dos vegetais dessa região. Com exceção, que eu vou falar agora, dessa região aqui, olha. Aqui, tá vendo? Essa região, ele não deu nome de vegetais. Olha o nome aqui. Os Mares de Morros. É uma área montanhosa do nosso sudeste, certo? Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra Paranapiacaba, certo? Então é uma região de morros que lembra um mar, certo? Região de morros. Aqui não tem, olha, o morro, aqui está a foto, olha, lá no fundo, ó, certo? A conhecida região de mares e morro, tá ok? Então é importante vocês entenderem isso. Tá na página número 32. Tá ok? No slide seguinte, que é a página 33, certo? Que é a página 33. Ah, não, ainda nós temos informações do mapa da página 32. Tá ok? Tudo isso que eu falei para vocês vem um resuminho aqui, olha, grande diversidade física natural, certo? Paisagens, né, são produtos da atuação, né? Veja bem, natural e humana. Todas aquelas paisagens que eu falei anteriormente para vocês, tá? Com exceção da Amazônia, até mesmo do Cerrado, mas uma grande parte sofreu já desmatamento, como a Amazônia também vem sofrendo, certo? Quer dizer, quem que produziu isso? A população produziu tudo isso ao longo de sua história. O Brasil tem uma história, tá ok?
Para compreender, certo? Podemos analisar cada elemento que eu já analisei ali para vocês no slide anterior, tá ok? As paisagens brasileiras são, portanto, uma acumulação de tempos, certo? Que estruturou o Brasil no ponto de vista humano, tá ok? Então já falei desse mapa aí para vocês anteriormente. Agora sim, na página 33, os aspectos humanos, tá ok? O que é aspectos humanos? Falar da população, certo? E nós já estudamos isso. Veja bem, vai lembrar vocês aqui do módulo 1, que nós construímos a história do Brasil, tá? Percebemos esse processo ao longo de sua história, que a população ocupou o espaço, certo? Desenvolveram atividades econômicas, certo? E produzindo aí paisagens muito diferentes. Porque o Brasil é um grande país de sua grande extensão territorial, de grande extensão territorial, ok? Aí termina, né? Olha só, áreas originalmente ocupadas pela vegetação nativa, que eu apresentei para vocês ali atrás, segundo a visão do senhor Aziz Nassib Abd Saber. Deram lugar, né? Foram dando lugar à construção de cidades. Imagine quantas cidades temos no nosso país. Foram construídas vias de transporte, e aí teve que desmatar, certo? A área de produção agropecuária foi desmatado, né? Tanto a Mata Atlântica, tanto o Cerrado, como a Araucária, também para a extração mineral, tá ok? Enfim, os espaços foram se transformando em novas paisagens. E novas paisagens foram surgindo, tá ok? Aí nós temos na página 33, aí do livro da apostila de vocês, um texto para vocês lerem com calma, tá? O Rio de ontem e de hoje, certo? Aí vocês vão ler esse texto, certo? Estou finalizando a minha fala por aqui. Quero que vocês leiam com atenção, porque tem uma foto aí de 1956. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, aí ó. Vamos tirar eu daqui, certo? Tem uma foto aí, olha só. Tem o textinho curto, tem a foto de 1956, da onde? Do Rio de Janeiro. E o mesmo lugar, certo? Em 1999. O ano passado, no sexto ano, nós estudamos no primeiro bimestre, os lugares, eles se modificam, tá ok? Não sei se vocês se recordam disso. É uma foto antiga, né, de 1956, e a paisagem foi modificando e virou nisso aqui, tá ok? Eu quero que vocês façam uma análise. Olha só, aí levando em consideração, vocês vão responder esses exercícios na página 34. Quais são os elementos do espaço citado pelo narrador do Rio de Janeiro? Elementos, o que ele está falando, certo, do Rio de Janeiro? A número 2, quais foram as transformações que a paisagem do Rio de Janeiro sofreu? É só analisar a foto antiga e a foto de 1999, que é mais recente. Cite trechos do texto que justifique. E a número 3, a que motivo podemos atribuir essas transformações? Por que ocorreu essa transformação? É devido à força e ocupação, primeiro ocupação e força do trabalho do homem? O que vocês acham? E aí um lembrete para vocês, para finalizar a fala. Então, opa, o celular falou aqui. Olha só, a parte amarela aqui, olha, certo? Deixa eu tirar aqui, vocês entenderam. Olhem bem essa foto, está na apostila de vocês, na página 35, tá ok? E termino a fala, ó, o crescimento das cidades e a diversidade de atividades econômicas levaram a novas formas de ocupação e organização do território brasileiro. O tempo vai passando e nós precisamos organizar o nosso território de acordo com as transformações que vão ocorrendo, tá ok? Página aí
34. Então, eu acredito que terminamos aí. Estou aqui, estou ali, tá? Pessoal, prestaram bem atenção, certo? Falei meus 25 minutos, tá ok? O que vocês têm que fazer? Fazer os exercícios da página 34, tá ok? E também da página 31, tudo bem? Façam esses exercícios e, lógico, para me anotar aqui como atividade que vocês fizeram, tira uma foto dessas duas páginas e manda para mim, tá ok? Tudo bem, queridos alunos do 7º ano? Tchau, tchau, então. Próxima aula eu volto falando das regiões do Brasil, que é o último tema da nossa apostila do primeiro bimestre. E também não esqueçam de fazer as tarefas. Deixem em ordem as tarefas até esse assunto aqui que eu falei com vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima, tá ok? Desligando.